Bem-vindos. 21 Conversas para o Século XXI é uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos e é um podcast com diálogos com 21 personagens da arte, personalidades, enfim, e também algumas personagens. Já tivemos aqui, falámos com a Graça de Moraes, com o José Gil, Miyakoto, enfim, uma série de pessoas extraordinárias, personalidades da arte, da cultura, da ciência, etc. Hoje a nossa convidada é a Fernanda Fragateiro. A Fernanda Fragateiro é uma das grandes artistas contemporâneas portuguesas. Tem inúmeros prémios, está em inúmeras coleções portuguesas e estrangeiras de renome. Trabalha muito numa área de mistura, como muitos dos artistas hoje, entre a arquitetura, escultura, a questão da paisagem, como a paisagem pode ser, a maravilhosa paisagem pode ser ainda melhorada pela maravilhosa arte, e acho que a Fernanda Fragateiro faz isso de uma forma maravilhosa. E de alguma maneira, fizeste um percurso, enfim, passaste pela Antónia Rui, etc., e já falamos da infância, mas as primeiras questões têm a ver com esta questão do século XXI. Já passaram 26 anos agora, não é? De alguma maneira há indícios de que alguma coisa está a mudar. Se tu consegues pensar em tendências na arte, tendências no próprio mundo, é difícil falar em tendências quando os acontecimentos diários são sucessivos. De repente, uma espécie de rio que começa a caminhar para um sentido, rapidamente é abalroado, não é? Por um acontecimento como estamos a ver. Mas se parasses e olhasses para estes 26 anos, há alguma coisa que seja marcante, claramente diferente do que já aconteceu? E antes de mais, é um prazer estar aqui. Obrigada. Também obrigada pela vossa presença e pelo convite. Eu não consigo olhar para as coisas assim com tão curto espaço de tempo. 26 anos parece-me muito pouco tempo, embora a sensação que todos temos, eu acho que é transversal, é que as coisas estão agora num momento de aceleração, que o tempo é mais acelerado. Mas, quer dizer, as coisas são sempre em mudança, não é? Tudo está sempre a mudar, o mundo está sempre em mudança. E não sei se as transformações que estamos a assistir agora são assim tão diferentes ou tão mais violentas ou mais brutais do que outras transformações que se deram noutros momentos, não é? Se calhar é isso, há uma aceleração, obviamente, e há um cruzamento de dados, há um acesso que a maior parte das pessoas tem a muita coisa que antigamente não tinham. Mas eu não consigo ler as coisas assim há 20 anos, não é? Tenho uma tendência, não é? Nós artistas estamos sempre a ir atrás ao passado, cruzamos muito os tempos, cruzamos o espaço, e às vezes não temos essa noção tão rígida, não é? Mas, por exemplo, a questão da inteligência artificial de que todos falam, não é? Falou-se aqui bastante na parte que nós conseguimos ouvir. A inteligência artificial na parte da arte e da literatura, quero dizer que eu e muitos artistas temos um processo contra a Anthropic, e desculpem dizer esses nomes, mas tem que se dizer, e só explicar rapidamente o que é que fez a Anthropic, que é uma das grandes empresas. Basicamente, há milhares e milhares de escritores que estão num processo gigantesco, estão a falar aqui de mil milhões, e é engraçado às vezes a arte e a literatura também entrar nos mil milhões. É um processo gigantesco, porque a Anthropic fez o seguinte: há uma empresa pirata, aliás, o nome dela é mesmo Pirata qualquer coisa, que rouba os livros, e a Anthropic comprou os livros dessa empresa pirata. E, portanto, agora há um processo enorme, a Anthropic diz não, que fez tudo legal, a compra foi legal, comprou foi a piratas. Não é? E é muito engraçado esta questão, por um lado, dos direitos de autor, como de repente a inteligência artificial abalroa isso, mas também é da própria produção artística. Isso para ti não é revolucionário? Não achas que não, tirando esta parte mais legal, por exemplo, a parte da criação, não sentes...
quer dizer, há um acesso, não é? De repente nós temos acesso, muito rapidamente temos um acesso a milhares de coisas, quase ao mesmo tempo, quase em simultâneo. Eu acho que o nosso cérebro ainda não está preparado para lidar com isso, não é? E o que é que se tira, não é? O que é que se tira disso? Eu acabo por ainda trabalhar muito, até com os meus alunos, que são alunos de arquitetura do Instituto Superior Técnico, eu dou aulas de desenho, eu ainda trabalho muito com livros, por exemplo. Nós na aula, obviamente que eles em casa depois vão pesquisar, e eu peço para pesquisar, e obviamente usam certamente a inteligência artificial e muito bem, mas depois na aula nós usamos livros. Nós vamos buscar... O livro como objeto ainda de resistência, não é? Porque é preciso um bocado de tempo, é preciso pausa, é preciso o tempo de folhear, é preciso a relação de estarmos uns com os outros a partilhar coisas que, de facto, pronto, só através desse ato mais isolado de procurarmos essa estrada de informação, onde nos chega muitas coisas, mas depois é difícil agarrar as coisas, não é? É difícil captar e ainda falta muito tempo para que se perceba o que é que... E tu quais são os resultados? Eu acho que uma das coisas interessantes no trabalho da Fernanda Fragateiro é que trabalha com materiais artesanais, em que as mãos têm uma ocupação, não é? Uma ocupação que não é apenas uma ocupação quase de robô, como hoje temos, quase com 2 ou 3 movimentos. E como é que tu vês a questão do material, não é? Quando nós hoje temos basicamente uma espécie de super objeto, que é o ecrã, que inclui tudo, mesmo o pequeno ecrã. Como é que tu vês o teu trabalho com madeira? Uma coisa é uma imagem. Isso já não está desatualizado, a madeira, o barro, o papel. Uma coisa é uma imagem é uma coisa, não é? E aquilo que a imagem faz é diferente daquilo que uma matéria, uma pedra, ou uma madeira faz, não é? Porque, e qual é a grande diferença? Para mim uma pedra é como se fosse um livro, tem uma quantidade de informação e de informação que tu podes atravessar. Uma imagem é um plano, não tem profundidade. Tem conhecimento, tem tudo isso, mas não tem profundidade. Não tem peso, por exemplo, não é? Há muita coisa que não tem e que a matéria tem, por isso é que nós continuamos a viver em casas, não vivemos dentro de um ecrã, continuamos a viver em casas, continuamos a atravessar estradas, continuamos a deleitar-nos a olhar para uma árvore, quer dizer, mas hoje, tudo por isso... exemplo, é interessante, trabalhas muito com arquitetura, podemos também falar disso, mas hoje há quem defina, arquitetos que definem a unidade base de uma casa, que é uma espécie de corredor que possibilita uma cama, a casa de banho básica, a cozinha básica e um ecrã. E, portanto, por exemplo, objetos não existem senão esse ecrã. Mas depende, porque, por exemplo, uma cela de um frade ou de uma freira no mosteiro, quer dizer, em vez do ecrã tens um livro, quer dizer, não... Também é possível viver assim, não é? Mas não te choca esta pobreza de objetos que hoje existe? Se nós compararmos com as casas dos nossos bisavós, em que cada objeto era distinto e tinha uma certa história, nós hoje temos basicamente mesas, copos, aliás, temos o telemóvel, concentra objetos. E há uma questão da beleza interessante, beleza e inutilidade. O telemóvel, com a sua absoluta competência, e esta absoluta é quase divina competência, concentra tudo. Concentra, por exemplo, máquina fotográfica. Se alguém gosta de fotografia, por exemplo, a Leica, não é? Uma forma absolutamente maravilhosa, aquilo é uma escultura. Concentra uma máquina de escrever, e quem se lembra das máquinas de escrever, enfim, daquelas Remington, etc., quer dizer, aquilo é um objeto incrível. Nós hoje, quando estamos diante de uma Leica, de uma Remington, nós, de repente, estamos ali como se fosse um extraterrestre, um objeto extraterrestre. Ou seja, há aqui não te parece que há aqui um conflito entre uma espécie de competência e de síntese absolutamente maravilhosa, sem dúvida, em termos técnicos, mas que é, ao mesmo tempo, uma pobreza forte. Depende. Eu acho que o problema é quando somos radicais na escolha, não é? Porque eu, por exemplo, tenho um bocado de fobia a objetos. E o meu... Trabalhas muito com livros? Trabalho muito com livros. Não, um espaço para mim, o vazio para mim, numa casa é o mais importante. E tenho essa discussão, não é bem uma discussão, mas o meu marido, de certo modo, teve que negociar isso comigo. Eu não consigo viver ou seja, eu não conseguiria viver na casa de muitos avós, não é? Que cheio de armários com louças e com... Portanto, ou seja, não acho que seja a falta de objetos que...
que seja de algum modo perigoso, eu acho que é a falta de qualidade, não é? A falta de bons materiais, a falta de sentido nas coisas, a falta de beleza, a falta de humanidade, não é? Porque podemos estar sozinhos numa sala com um telemóvel e sermos pessoas muito empáticas e termos relações com os outros muito interessantes e também podemos viver numa casa cheia de objetos e sermos pessoas completamente maléficas e, portanto, não... Então, quando falas dessa questão do sentido, de que faz falta é o sentido, não é? Que sentido é que parece que a arte tem nesses tempos em que, por exemplo, agora estamos a assistir a bombardeamentos? A arte pode ser vista como uma espécie de fuga e quase Não de fuga, mas de reflexão e de reconfiguração e de repensar as coisas. Eu lembro-me que a primeira vez que eu dei aulas na Arco, aulas de escultura, e eu nunca tinha dado aulas, nem queria, nem sabia muito bem o que é que eu ia fazer com os alunos. Eu vivia na altura em Monsanto, no Palácio Fronteira, e caminhava até 7 rios para o metro, portanto ainda era um caminho para aí de meia hora. E nessa meia hora surgiu essa ideia de propor aos alunos que fizessem um exercício, que pensassem o que é que vocês faziam se estivéssemos de repente num ambiente de guerra. Isto foi, meu Deus, foi em 1990, se calhar até um pouco... influenciada porque existia já a primeira invasão a primeira guerra do Iraque. E, portanto, isto para quê? Porque eu achava que um artista trabalha sempre, sem qualquer circunstância, seja num ambiente de guerra, seja no melhor dos mundos possíveis, seja num ambiente de maior felicidade, um artista tem essa função, não é? Como um escritor, escreve sempre. Quer dizer, quantos escritores escreveram em momentos dramáticos, durante o Holocausto, Mas achas que deve haver algum dever ético do artista, do escritor, do artista, em tempo de guerra, em tempo de... Hoje é muito interessante... Hoje é muito claro, nós hoje falamos da Guernica e da terrível destruição dessa localidade por causa do quadro do Picasso. É muito evidente que, se não existisse esse quadro, historicamente aquilo não tinha a relevância que tomou, não é? Tu vês que um artista tem que fazer estes gestos ou pode estar a tecer qualquer coisa? Um artista faz aquilo que tem que fazer. Um artista é de facto uma entidade muito individual e não há regras. E eu estou exatamente a trabalhar com essa dicotomia, estou a trabalhar muito influenciada por artistas como, por exemplo, a Agnes Martin, uma artista americana que tinha um trabalho completamente sobre o vazio, que desenhava grelhas repetidamente e que dizia que o trabalho dela, que a obra dela, não se relacionava com absolutamente nada, a não ser qualquer coisa que era do seu interior. Não tinha uma relação com o mundo. Mesmo quando dava títulos às pinturas, uma grelha, não é? Uma tela branca com uma grelha desenhada a lápis preto sobre o branco. E ela dava um nome de céu. No entanto, ela dizia, isto não tem nada a ver com o céu. Portanto, isto é uma forma de fazer e de pensar que é intrínseca àquele artista. Ao mesmo tempo, eu não consigo olhar para a obra dela, que se desenvolveu sobretudo no final dos anos 60 e 70, sem pensar em todas as convulsões da sociedade americana dessa altura, não é? Todas as lutas pela igualdade de género, o feminismo, a luta das comunidades negras para poderem viver de forma igual às pessoas brancas. Portanto, eu não consigo olhar para aquelas grelhas sem ver todo um contexto social, económico, político, e no meu trabalho eu misturo essas duas coisas. Como é que se pode ter um pensamento ou uma representação de um mundo mais abstrato, ou do mundo, ou do nosso interior, ou das nossas ideias, ou daquilo que desejamos, ou daquilo que... sei lá, como é que conseguimos usar uma linguagem mais abstrata sem que ela seja inocente? Ou seja, não há nada inocente no mundo. Não seja de alguma maneira egoísta e autocentrada. Não, isso há uma frase marcante do Bertolt Brecht na altura da Segunda Guerra, do nazismo, etc., que dizia que falar sobre árvores neste tempo é criminoso, ou seja, tem que se falar sobre o que está a acontecer neste momento. Tu não te revês nesta ética do artista como alguém que tem que estar sempre a olhar pela janela e a intervir?
Um artista está sempre a fazer isso de algum modo, porque imaginemos que, quer dizer, há um mundo exterior, há um mundo de acontecimentos, mas também há muitas coisas invisíveis que acontecem no mundo que nós não sabemos explicar e que não sabemos nomear. E os artistas também podem trabalhar com isso, não é? Eu sou uma artista mais do político, não é? Sou uma pessoa que gosta de intervir, que gosta de resolver problemas com a arte, mas não critico ou não questiono artistas que possam ter uma prática artística muito mais de isolamento consigo próprios, no fundo, tocarem ou chamarem a si outras entidades, não é? Mais abstratas ou mais invisíveis. E como é que tu vês aqui a questão da beleza? Tu trabalhas... a Fernanda tem trabalhos na paisagem, tem trabalhos em que, de alguma maneira, muitas vezes são subtis, não são... julgo eu, não são uma afirmação muito perentória. Tens trabalhos também na arquitetura, com palavras que introduzes, estás a trabalhar em prisões, às vezes introduzindo pequenas palavras nas portas das celas. Como é que tu vês a questão da beleza, agora saindo desta questão da arte como útil para o mundo ou para intervir? Sim, a beleza é de extrema utilidade. Por exemplo, nós temos dentro de um edifício, não é? Este centro cultural de Sines, que foi desenhado por uns arquitetos, na altura jovens arquitetos, Aires Mateus, e obviamente que é muito diferente estarmos dentro de um edifício bem desenhado e com bons materiais e com bom desenho de espaço e com boas relações entre os espaços e com uma boa relação com o exterior, do que estarmos dentro de um edifício que é mal amanhado e que é mal pensado e que é mal desenhado ou que não tem, ou não procura, não é, chegar a um equilíbrio, não é? A beleza depois pode ter várias componentes, não é? Pode ser uma coisa absolutamente estética e visual, mas também pode ser uma pessoa estar comprometida com qualquer coisa, não é? Eu às vezes sinto que estou a fazer uma coisa bela porque estou a trabalhar num projeto em que estou comprometida com qualquer coisa que eu acho que é interessante, que pode trazer qualquer coisa de bom à vida das pessoas e, portanto, a beleza não é só uma coisa visual, não é? E já agora falando de questões extremas e deste projeto em que a Fernanda trabalhou em prisões, em tiros com mulheres, não é? Uma prisão eu nunca trabalhei em prisões, eu trabalhei numa prisão sem querer, sem saber ao que ia, a partir de um convite. Mas de alguma maneira te entusiasmou. Por exemplo, como é que se pode embelezar vidas que são duras? Como é que a arte pode... Porque às vezes não é uma questão de dinheiro, lá está, de investimento, não é? Porque muitas vezes, com meios pobres ou meios escassos, é possível mudar pequenas coisas. A cor, não é? Por exemplo, qual é a tua experiência só nesse... para explicar um bocadinho o que aconteceu, eu fui convidada há uns meses atrás para fazer um workshop numa prisão de mulheres, em Tires, na aula das mães. Portanto, é uma aula onde vivem prisioneiras, jovens prisioneiras, grávidas ou com crianças. Eu nunca tinha entrado numa prisão na vida e também não sabia muito bem o que é que podia fazer, portanto, não fui com um plano estratégico, não é? E isso também é uma coisa que é comum muitas vezes aos artistas, é que nós também trabalhamos um bocadinho como os cientistas, não é? Nós começamos à procura das coisas. Temos um indício, temos uma ideia, não sabemos muito bem, começamos à procura. E foi isso que eu fiz. Cheguei à prisão, encontrei-me com um grupo de mulheres e de crianças e começámos a conversar e a perceber o que é que podíamos fazer dentro daquele espaço, porque elas não têm outro, não é? O que é que se podia fazer naquele espaço que pudesse mudar a vida. E fui muito respondendo àquilo que elas me foram dizendo, não é? Uma das coisas que para elas nos gostava muito era a própria porta da cela, que é uma porta... As prisões também não estão no melhor estado, não é? Porque pronto, somos um país com pouco dinheiro e ainda menos quando se trata de comunidades... de tratar de comunidades mais marginais, não é? Então aí é que não há mesmo nada. Portanto, as portas eram muito feias de ferro e é brutal, não é? Eu estive dentro de uma cela, quando se fechou uma porta, de facto senti um impacto muito grande. Portanto, o primeiro pedido foi que se pintassem as portas. Mas como eu não gosto de fazer coisas só decorativas, não é? Pintar as portas, pôr cor, é uma coisa fácil. Como é que podemos dar sentido às coisas? E então o que é que eu fiz? Eu dei a cada uma das reclusas um conjunto de 300 palavras que eu já tinha colecionado para outro projeto que fiz em colaboração com um arquiteto, em que escrevi 300 palavras num edifício.
levei essas palavras e disse para elas escolherem, cada uma delas, 10 palavras. E isso gerou uma série de movimentos em que acabámos por escolher poemas e desses poemas escolhermos frases e depois escolhermos frases para pintar na prisão e em cada porta, em cada cela escrevemos uma palavra também. E isso gerou pensamento, porque não se escolhiam as palavras à toa, não se escolhiam as frases à toa, não se escolhiam, ou seja, as coisas têm que ter um sentido, não são só decorativas. Não estamos aqui para animar o espaço, mas para criar um espaço dentro de outro espaço que nos faça atravessar um bocado as coisas. É um trabalho que eu aconselho mesmo, e é interessante como é também revolucionário, porque é precisamente pôr pequenos poemas, pequenas palavras, em portas de celas individuais. E de repente, por exemplo, há uma cela que tem a palavra luz apenas. Às vezes pequenas palavras que podem... Alguém que está a abrir uma porta e tem sempre essa palavra a recebê-la, não é? Muito forte. Não, e distribuímos palavras pelas guardas, já, portanto, ou seja, de repente aquele projeto começou-se, toda a gente queria palavras, toda a gente queria frases, e portanto aquilo... E não só... Ou seja, como artista, os projetos depois não são só aquilo que fica no espaço, mas é aquilo que se fez. Não é? Foram as conversas que se tiveram e, sobretudo, que é uma coisa que eu acho que um artista consegue fazer, é chegar a um sítio como uma prisão e trabalhar na máxima liberdade e transversalmente, sem hierarquias, tratar com toda a gente. Ou seja, desde a diretora da prisão até uma das reclusas, passando pelas guardas, pelos chefes de segurança, pelas cozinheiras, pelas psicólogas, pelas educadoras, é tudo igual. E, portanto, isso dá um poder tão grande a toda a gente e uma capacidade das pessoas se unirem, que eu descobri isso, que a arte consegue fazer isso. Porque se eu fosse, se calhar, uma psicóloga, não me deixavam-me ir para uma sala com um grupo de pessoas, com uma guarda à porta. Como eu era uma artista que tinha que andar a pintar por todo o lado, nós, de repente, já não havia portas fechadas. Quer dizer, aquilo que começou por ser um sítio onde cada vez que se entrava tinha que se abrir e fechar uma porta, ao fim de um mês já não era bem uma prisão. Então aqui um bocado a arte como terapia e É mais do que isso. Eu acho que a arte como respeito pelo ser humano, como capacidade de ir buscar dentro de cada um de nós a luz que mesmo alguém que está numa situação muito desfavorável ou que já passou por muito na vida, que era o caso destas grande parte das mulheres que estão presas, são pessoas que já chegam ali porque já passaram por muito. Muitas das pessoas já vêm de situações de grande desfavorecimento, de grande fragilidade. Da mesma forma que as crianças que nasceram ali, quer dizer, eu, enquanto estive a fazer o workshop, nasceram várias crianças. Não ali, nasceu no Hospital de Cascais, mas no dia, 2 dias depois estavam ali. Vivem até aos 3 anos na prisão, que é uma coisa... Mas essas crianças nascem, elas não fizeram nada, nem de mal nem de bem, mas já nascem numa situação tão desfavorável. E num espaço horrível, não é? Pronto, há piores. É que depois tu pensas, isto é horrível, mas se calhar ainda há sítios piores, onde há crianças que nascem e que nem sequer têm uma cama, não é? Ali ainda tem uma cama, ainda tem então, médicos. De alguma maneira, a arte até chegar a esses espaços completamente abandonados. Nós temos muito pouco tempo, eu estou a ver aqui que já até passámos. Já passámos? Pois. Então já acabou. Mas queria só fazer 2 perguntas finais. Uma tem a ver com esta questão qual foi a obra, foi a obra que te sobressaltou? Se tu pudesses... qual foi a obra que tu viste que te mudou? Se houve alguma obra, alguma instalação de algum artista? E também, quando é que tu sentiste que a arte tinha um peso, ia ter um peso na tua vida? Tu desde muito cedo foste para a escola de António Rui, escola artística, mas há qualquer coisa na infância logo que te marcou? E quer dizer, que obra, a mim marca-me... Tu tiveste salvar só uma obra, é tão injusto isso. Pois. Imagina que só podias salvar um quadro ou um... Eu não consigo assim fazer essa escolha, mas, por exemplo, consigo... Há muitos artistas que eu adoro e que são muito importantes para o meu trabalho. Eu vivo muito da referência da arte, não é? Eu trabalho muito a partir da história da arte, sobretudo da história da arte do modernismo e, sobretudo, do trabalho de mulheres, artistas, arquitetas e designers, que só muito recentemente é que
tiveram o trabalho delas mais valorizado e mais exposto e mais divulgado. Portanto, para mim é muito importante. Mas há uma artista alemã que eu admiro imenso, porque acho que ela foi extremamente corajosa. Ela, no final dos anos 60, em 1968, que também é uma época bastante específica, não é? E revolucionária na história da humanidade, ela, no auge da sua carreira, decide voltar costas à arte, ao mundo da arte. Porque nós também sabemos, nós artistas vivemos com isso, o mundo da arte também está muito dependente do dinheiro, dos interesses, dos poderes. E às vezes é muito difícil lidar com isso, porque parece que nós estamos, artistas, a pensar como é que podemos construir um mundo melhor, como é que podemos ser muito experimentais, como é que podemos pensar em coisas que nunca foram, como é que podemos pensar diferente, e depois dependemos de estruturas ou de pessoas ou de investimento, que quase trabalham num sentido oposto àquele que nós... E há uma artista que é a Charlotte Posnanski, que em 1968 ela decide deixar de ser artista e dedicar-se à sociologia do trabalho, portanto, na Alemanha. Ela dedica toda a sua vida, ela e depois o marido dela, a ajudar os trabalhadores a trabalharem diretamente com os trabalhadores de empresas na Alemanha. E o trabalho dela continua a ser exposto e é muitíssimo apreciado por gente mais nova, porque acho que é uma coisa que eu, como artista, todos os dias me questiono, qual é que é o caminho, se devo continuar ou se devo dedicar-me a uma causa, como, por exemplo, aconteceu agora na prisão, ou outros trabalhos que tenho estado a fazer com pessoas em situação de sem-abrigo, em que de repente pensam onde é que eu posso ser mais útil. Porque há uma coisa realmente na arte, e para terminarmos, há uma coisa na arte muito angustiante, que é precisamente o valor da arte, o valor da obra de arte, não é? Enquanto se nós estivermos a falar em petróleo, ouro, enfim, há valores que vão sendo... Poderão ter uma pequena pitada de irracionalidade na arte, às vezes há uma pequena pitada de racionalidade no preço, não é? Coisas... Uma banana bem conhecida que vale muitíssimo, muitíssimo, e outras obras que nós achamos que tecnicamente são extraordinárias e que se calhar não têm tanto valor. E nesse aspecto, se calhar, há uma obra que eu aconselho, que é do Cílio Meireles, que fez a nota de $0. E, de alguma maneira, enfim, não temos tempo para falar disso, mas foi uma espécie de manifesto sobre a questão do dinheiro do futuro, uma espécie de dinheiro do futuro. Fernanda, muito obrigado. Uma última pergunta. De alguma maneira, achas que os novos artistas do século XXI têm uma vida mais fácil, mais difícil? Alguma coisa mudou nessa... Têm mais cabeça, são mais concentrados, menos? Sentes alguma coisa da diferença de geração, ou achas que somos todos... Não, por exemplo, se falamos da arte portuguesa, eu acho que nós somos um país que tem uma produção de artistas, ou tem uma quantidade de artistas muitíssimo interessantes e muitíssimo reconhecidos internacionalmente, até porque a vertente que os artistas portugueses têm é uma vertente muito conceptual, portanto tem muito a ver com pensamento, e portanto somos reconhecidos ao nível dos melhores artistas europeus. Não temos tantas condições de trabalho, é óbvio, mas há um reconhecimento, ou seja, não há muitos artistas comerciais no sentido de fazerem coisas só para vender ou só com esse objetivo de comercial. Portanto, há um grande comprometimento dos artistas portugueses de todas as gerações e muitos mais novos, que obviamente neste momento têm muito mais consciência política, muito mais consciência social e muito mais ligações com a comunidade internacional. Uma grande vantagem da arte conceptual é realmente não ocupar espaço, não é? Como estávamos aqui a ver, o espaço é muito precioso e muitas vezes a pobreza é isso, a pobreza material alimenta o pensamento. A arte conceptual portuguesa, que é muito, muito boa, parte precisamente muitas vezes dessa pobreza material, mas ainda bem porque temos grandes, grandes artistas, como é o caso da Fernanda. Eu queria agradecer muito a tua presença hoje aqui. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado.